Talvez o dragão mais interessante de toda a série Casa do Dragão seja ele, o Verme Sangrento. Com seu pescoço extremamente longo e chifres pequenos bem acima dos olhos, o Caraxes tem uma aparência realmente intimidadora. Galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou teorizar um pouquinho sobre os motivos do Caraxes ser tão diferente dos outros dragões que a gente vê na série. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E pra gente entender mais sobre a aparência peculiar do dragão do Príncipe Aemon, que depois foi domado pelo Príncipe Daemon, precisamos entender como foram criados os dragões. E a origem dos dragões não é tão clara quanto uma receita de bolo, mas a gente tem evidências que ajudam a deixar a história de como essas feras foram criadas um pouco mais compreensível. Mas o que é claro e temos evidências concretas é a parte biológica dessa criação. O mapa genético de um dragão é a fusão de duas criaturas presentes em Essos, Wyverns e Serpentes de Fogo. E como o processo genético envolve gerações de tentativas e erros para se obter a criatura inicialmente desejada, eu acredito que foi se refinando essas qualidades ao longo do tempo em Valyria. Outro fato que apoia essa teoria é que, por exemplo, as cores dos dragões e os tipos de escamas são diferentes em todos. Uns, por exemplo, apresentam vários chifres e têm escamas metálicas, outros já não têm essas qualidades. A gente pode também notar que os dragões de cor preta são maiores e mais ferozes. Veja Balerion e Drogon, por exemplo. O Balerion foi o maior dragão que existiu e o Drogon, com 5 anos, parecia um dragão de 30 anos que a gente vê na série. Mas tudo que é eclódio de um ovo nem sempre é um dragão. E a gente tem um caso também descrito no livro, né, bem mais pra frente da história da série, que um ovo de um dragão, dado a uma princesa Targaryen, eclodiu um verme branco e sem olhos. Então desse relato eu posso concluir, né, que toda a carga genética das duas criaturas que foram utilizadas para a criação dos dragões ainda está presente em algum nível nas gerações futuras. Ou seja, pelo fato que existe uma supressão genética que é forçada nesse processo de cruzamento entre as espécies, essas características elas são menos presentes e raramente um filhote que possui elas consegue sobreviver e eclodir do ovo, como foi o caso do episódio que eu citei agora há pouco. Isso então diz pra gente que o Caraxes, como todos os dragões, tem esses mesmos genes. E no seu caso, a supressão dos genes que fazem essas características de serpente, né, da serpente de fogo, como o pescoço alongado, as membranas ali entre as patas, né, e os filetes da cauda, elas não foram suprimidas totalmente, mas também não afloraram a ponto de desequilibrar o embrião e matá-lo ainda dentro do ovo. E essa é a razão que eu acredito por que o Caraxes apresenta uma morfologia tão diferente assim dos outros dragões na série. Porém, ainda na série, é dado a entender que as diferenças não são só aparências físicas. E os dois outros fatores que destacam o Verme Sangrento dos outros dragões é o sonoro e também as chamas. A sonoridade do Caraxes a gente pode também argumentar aqui que é diferente pelo fato da largura e o formato do pescoço. Como ele é mais fino e mais extenso que o dos outros dragões, o pescoço provavelmente tem cavidades respiratórias muito mais finas. E fina aqui eu me refiro a diâmetro mesmo. Com menos espaço para o ar ser inalado e expirado, a força necessária para a movimentação desse ar deve ser significativamente maior se a gente comparar com a força que os outros dragões necessitam para realizar o mesmo processo. Eu suponho que por isso o som sai com um assovio ou até mesmo um grito, né? Pois a pressão final que o ar chega no orifício de saída é maior, gerando assim o tom agudo que ouvimos. E ainda outra característica que é influenciada por essa mutação no pescoço do Caraxes é a força com que as chamas são lançadas em seus ataques. Na série nós vemos literalmente o Caraxes desintegrar um pirata com suas chamas. Eu vou colocar um comparativo de espessura na tela e veja como as chamas do Caraxes elas mantêm um jato mais comprido e sólido, por assim dizer, né, ao saírem das glândulas que esperem o líquido combustível. E o comparativo atesta visualmente, né, mais uma vez, que a pressão com que tudo que é movimentado no pescoço do Caraxes é muito maior. Mas a temperatura em si pode ser um fator duvidoso, afinal a gente não tem como visualmente medir, né?
não é algo que é descrito exatamente em nenhuma passagem do livro também. Mas se trouxermos as descrições do que os dragões conseguem derreter com suas chamas e compararmos com os dados do mundo real, e a gente vê, né, que os dragões mais velhos e maiores, eles conseguem derreter pedras e ferro, o que nos dá uma ideia mais ou menos ali das chamas deles chegarem entre 1800 e 2000 graus. Já os dragões mais novos têm chamas mais frias, por assim dizer, né? Se nós vemos o estrago que o Drogon fez em Porto Real no 5º episódio da 8ª temporada de Game of Thrones, a gente pode deduzir que, apesar de potente, não é quente como as de Balerion, que derreteram as pedras de Harrenhal. O príncipe Aemon, a quem Caraxes teve sua ligação original e nasceu em seu berço, dizia que Caraxes adorava queimar. E foi com Aemon que Caraxes viu sua primeira batalha, quando junto de seu pai, o rei Jaehaerys com Vermithor, o seu irmão, o príncipe Balon com Vhagar, Caraxes teve um papel fundamental na Quarta Guerra Dornesa. Os 3 dragões queimaram a frota dornesa na batalha que durou apenas um dia. A batalha ficou conhecida como a Guerra das 100 Velas, pois tal foi o resultado final do ataque. A frota dornesa foi aniquilada e teve seus navios deixados em chamas, como 100 velas acesas sobre o mar. Na série, a gente vê o Caraxes já com o Daemon, que tem uma personalidade muito contrastante com a do seu tio e o antigo montador do Caraxes, o príncipe Aemon, que morreu em uma emboscada mal sucedida que os piratas Mirianos fizeram ao Lord Cameron em uma das ilhas de Tart. O Caraxes é dito que estava comendo cabras no momento que o príncipe foi atingido por uma flecha no pescoço. Muito interessante aqui como o Jorge faz ligações entre o Caraxes e pescoços, né? E veremos ainda mais evidências dessa correlação no futuro. Espero que tenham gostado da minha teoria sobre os possíveis motivos que fazem Caraxes ser tão diferente dos outros dragões que vemos na série. Se gostou, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o like e nos vemos na próxima Teoria de Dragão.